Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Albert Einstein. Oi, gente, eu sou a Marlisei e esse é o canal Ateliê Arte e Companhia. E hoje nós vamos dar continuidade à bonequinha que medita. Olha que linda que ficou a blusinha, ficou perfeitinha, parece roupa de gente. Fiz toda a costura na bainha. E aqui eu quero mostrar que eu coloco um pedacinho, eu uso muito a caixinha de leite, tanto para fazer moldes, como fazer peças de apoio. E aqui eu uso ela por dentro da blusinha para poder fazer o risco e depois pintar sem borrar a parte de baixo da blusinha. Então aqui eu escrevi uma parte para mostrar e agora eu vou dar continuidade. Eu escrevi a palavra luz e agora eu quero escrever a palavra amor. Então primeiro eu uso a reguinha de letras para marcar, né, a distância que eu quero das letras, para depois pintar. Quem preferir usar a canetinha para tecido e fazer só com a canetinha, tudo bem, aí é a escolha de cada um. Mas eu tô tão acostumada e gosto tanto de usar o pincel e tenho tanta tinta de tecido aí que acabo seguindo sempre na opção de pintar mesmo. Mas realmente é a escolha de cada um. É só passar agora a tinta por cima das letras e tá pronto o trabalho. E agora eu vou passar o elástico na cintura da calça da boneca, para ficar mais ajeitadinha no corpo. Como é uma peça pequena, né, então a abertura, né, a distância aí do cos é muito estreitinha, não dá para usar o passo elástico. Então eu uso agulha de tapeceiro, facilita bastante o trabalho. Olha que perfeitinha que ficou a boneca. Os bracinhos com movimento, flexíveis, as perninhas, o umbigo dela perfeitinho. Olha lá, ela vai ficar sentadinha. E agora vamos vestir a bonequinha. Agora a gente veste a blusinha na boneca antes de costurar a cabecinha no pescoço, porque senão depois a gente não consegue passar. A abertura eu até fiz mais larguinha, para ela ficar jogadinha, né, de um lado para o outro, assim, meio caidinha no ombro, mas mesmo assim a abertura não é o suficiente para passar pela cabeça da boneca. Então primeiro a gente coloca a blusinha e depois costura a cabeça. Olha lá que belezinha que ficou, meu Deus. Ai, que gostoso que foi fazer esse trabalho. E agora é só encaixar a cabecinha. Mas a gente sempre abre um espaço entre o plumante, né, da parte de baixo da cabeça e da parte de cima, para poder ter um encaixe perfeito. Eu gosto também de colocar um pouquinho de cola quente para ficar bem seguro o trabalho. E aí, com a ajuda da pinça, a gente acaba de encaixar o pescoço no lugar. E agora a gente costura para realmente ficar firme e não correr o risco de soltar. E para isso eu uso a linha corrente extra forte.
E agora, na parte da frente da cabecinha, entre o pescoço e o queixinho, né, da boneca, eu coloco um pinguinho de cola bem rente ao encaixe, seguro para poder colar bem. Eu uso o auxílio da pinça para esticar bem o tecido do rostinho da boneca, para não ficar nenhuma ruguinha. Seguro bem até colar e faço o arremate atrás, porque depois que eu passo a cola, eu vou com a linha e agulha na parte de baixo do pescoço para deixar bem firme. Aí fica tudo perfeitinho. Agora a gente coloca a meinha na boneca. E vamos fazer o cabelinho. Eu calculei a altura que eu queria, o cabelinho, né, na cintura mais ou menos da boneca, porque eu quero fazer um rabinho nela. Dei 180 voltas, né, para fazer um bom volume aí, eu gosto de bastante cabelo. Agora eu quero explicar um detalhe muito importante para vocês. Antes, eu colocava o cabelo na parte de trás da boneca, ajustava o meio certinho, passava a cola antes da costura e ajustava o cabelo, mas sempre ficava um pouquinho de cola para fora, um excesso, né, da cola. Então eu inverti, eu coloco o cabelo na frente da boneca, passo a cola em cima da costura, porque quando eu puxar o cabelinho em cima, eu cubro toda essa área sem correr o risco de ter excesso de cola e o cabelo fica exatamente no lugar. Aí sim eu viro para frente, depois de ajustar e deixar colar bem, e acerto as laterais. E se acontecer de ficar um pouquinho de excesso de cola em algum dos cantinhos aí da colagem do cabelo, é só tirar o excesso com o bico da cola. Eu fiz aqui para mostrar para vocês, ó. Mas quando a cola é em grande excesso, aí realmente fica complicado o trabalho, né? Tira todo o acabamento. Por isso que eu mudei e realmente deu certo fazer assim. Agora eu solto todas as pontas, escovo o cabelinho e colo o restante todo da cabecinha da boneca. Mas tem que estar bem escovadinho para poder ficar bem certinho no lugar, senão fica com falha. Por isso que eu costuro sempre ao meio, fazendo 2 camadas. E a primeira camada eu colo ela todinha na cabeça da boneca e jogo a segunda camada em cima para ficar solta. E aí fica bem perfeito o trabalho. E vou fazendo isso aos poucos para ficar bem certinho. Agora sim, feito toda a colagem, calculo onde eu quero o rabo e uso um elástico de criança no cabelinho, porque aí não corre o risco de arrebentar. Eu cheguei a comprar elástico de silicone, mas ele não dá certo, ele gruda no fio e arrebenta muito fácil. E se for usar cola quente, aí não tem jeito, aí ele arrebenta mesmo. Se não arrebentou antes, arrebenta na hora que usar cola quente, não tem jeito. Então eu uso elástico de criança mesmo. E depois do rabo de cavalo pronto, escova para acertar as pontas, né, e alinhar todinho o cabelo certinho. E agora eu quero mostrar uma forma fácil de riscar, né, o traço do rosto. Com uma fita métrica estreitinha, a gente calcula o rosto dividido mais ou menos em 3 partes, da altura da testa até o queixo. A gente nunca divide ao meio. Aí marca o meio, tanto da horizontal
quanto da vertical. Facilita bastante o trabalho. Só tem que prestar bastante atenção se calculou certinho o meio. A partir do meio marcado, para facilitar o trabalho, segura bem firme a fita métrica e faz uma linha de ponta a ponta. E aí calcula, no caso desse rosto ele é pequenininho, meio centímetro para cada lado a partir do meio, que é a distância entre o nariz e o olhinho. E calcula 1 centímetro para a lateral externa de cada lado, que é o tamanho do olhinho. Aí já fica bem fácil de calcular a altura da sobrancelha, do nariz e da boquinha. Mas se ainda preferir usar a fita métrica, calcula meio centímetro para cima, do canto do olho interno até o canto do olho externo, dos dois lados, claro. Meio centímetro para baixo o nariz e mais meio a boquinha, aproximadamente. Isso tudo depende sempre do tamanho do rostinho da boneca. Nesse caso, eu não vou fazer o olhinho. Se ela está meditando, ela está com os olhinhos fechados. Mas mesmo assim, é a referência para a gente fazer o olhinho aberto, fechado, sorrindo. A marcação é sempre a mesma. E para não errar o biquinho, né, dos lábios, é só seguir o meio certinho. Se você preferir, faça uma linha também na vertical. E seguindo aí a marcação do meio, começa por ali o centro da boca. E aí se dá o formato que você quiser a boquinha. O importante é calcular o centro da boca. Eu estou usando uma canetinha fantasminha para facilitar o trabalho. Qualquer erro é só apagar. Eu apago até com o bico da cola mesmo. Eu estou fazendo uma bonequinha estilo oriental. E as orientais que têm o cabelo escuro, normalmente o cabelo é bem preto, né? Bem próximo, pelo menos, do preto. Então, nesse caso, dá pra gente fazer os detalhes dos olhinhos e da sobrancelha com a tinta preta. O narizinho a gente faz um tom de pele um pouquinho mais escuro para destacar e a boca sempre é rosadinha, né? Então, só os olhinhos e a sobrancelha que a gente faz na cor preta. E aí a gente segue o traço que a gente gosta, né? Com mais reforço, um traço mais fino, os cílios do jeito que a gente gosta. Isso tudo é a gosto, tá? Aqui são só ideias.
Não esquece de fazer o blush da bonequinha, né? Porque esse rosadinho no rosto dá sempre um destaque, né? E a boneca fica muito mais bonita. E eu normalmente esqueço de fazer no começo. Então, depois que eu termino a maquiagem, eu seco tudo com o secador para garantir que ficou tudo bem sequinho. Porque se fizer enquanto estiver úmido alguma parte, né, da pintura dos olhos, principalmente, e for fazer o blush, que normalmente sobe na região dos olhinhos, aí pode ter certeza que vai borrar. Então tem que tomar esse cuidado. Ou faz antes, ou faz no final, depois que tiver tudo bem sequinho. E agora vamos colocar um lacinho no cabelinho da boneca. Esse laço também é a gosto. Eu fiz um laço convencional aqui. E agora, gente, eu tô mostrando aqui a almofadinha que eu vou colocar a bonequinha em cima meditando. Então, é um quadrado. Eu calculei 12 centímetros para cada lado e fiz a costura da aba. Eu queria a almofada perfeitinha, com essa aba toda à volta, que eu acho que fica muito bonito o trabalho. E de aba eu fiz 1,5 centímetros. E depois eu coloco areia dentro, areia de aquário, porque ela é tratada. Eu procuro sempre usar um saquinho bem resistente e faço esse reforço. Acerto a areia para ela ficar toda molinha, né, uniforme dentro do saquinho. Viro, dou uma leve torcida, viro o saquinho para cobrir de novo e prendo com durex. Para ficar bem firme, né, e não correr o risco da areia escapar. Aí eu acerto o saquinho de areia dentro do saquinho da almofada e completo com plumante. Só não pode ficar muito gorda essa almofada, porque senão a bonequinha não fica em cima, ela cai. E aí dá o acabamento da costura, seguindo todo o detalhe da volta, né, da aba que já foi feita. E agora nós vamos colar a bonequinha na almofada, porque é uma peça única, não é uma boneca para brincar, é uma boneca de enfeite. Então, se não tivesse feito o bumbum, ela não ficaria sentadinha, ela tombaria para trás. E agora a gente dobra as perninhas dela na posição, né, de meditar. E na parte de baixo, né, que fica encostada na almofada, a gente coloca um pinguinho de cola, só para ela ficar fixa no lugar. E agora a gente junta as mãozinhas dela na posição de meditar e põe também um pinguinho de cola. Gente, eu esqueci completamente de fazer a pálpebra da bonequinha. E como ela está de olhinho fechado, se não fizer, fica estranho, né? Fica muito grande o espaço entre o tracinho do olho fechado até a sobrancelha. Então, precisa fazer, tá bom? E está pronta a nossa bonequinha. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.